desperta crente e acorda crente que está dormindo. Pode ser eu, qualquer tipo de crente aí que estiver desapercebido, né? Devemos acordar, gente, porque na hora que, mesmo quando nós cuidar, né, Jesus virá. E eu primeiro digo por mim, né? Se às vezes eu me pegar, eu vacilando, desacordado, desapercebido, irmão, eu tenho certeza que eu ficarei. Então, eu digo isso para mim também, e digo também para muitos também, que possamos estar atentos, possamos estar sempre acordados, vigiando, né? Porque a hora que menos cuidar, a Bíblia diz que o Filho do Homem virá, né? Com poder e grande glória, né? Então, o tempo é agora de hora de se arrepender, porque, irmão, quando Jesus Cristo voltar, não vai dar tempo, não vai fazer mais para nada, né? Eu vou ali pegar um negocinho ali, eu vou ali, vou pegar a Bíblia, eu vou ali ler um texto ali, não, irmão. O tempo é agora de nós comparecermos perante a Ele, para confessarmos tudo que nós fizemos de bom e de ruim nesse mundo aqui, né? Mas onde nós estejamos, irmão, que nós possamos, né, sempre ser luz, né? Sempre dar um bom testemunho, falar de Jesus para essas pessoas aí que estão de fora e nós sempre mostrar, né, gente, o nosso comportamento. A fé também, Jesus Cristo custa muito, né? Porque para ser salvo, né, não precisa realmente ser perfeito, né? Mas é preciso também realmente uma vida correta. Porque, meu irmão, se não tiver, o Filho, né, do homem virá, né, com grande poder e glória, né? Porque assim como o Senhor também, gente, Ele é amor, Ele também, né, é justiça também, né? Porque o amor e a justiça, né, eles andam juntos, né? São duas palavras que fazem parte muito, né, de um julgamento, tanto, né, aqui terrestre e também celestial também, né? E Deus, que é juiz de todo, né? É que deve julgar a cada um de nós segundo, né, as vossas obras. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos para aquele bom país onde o crente sim é Cristo que o diz com seu Salvador, para sempre ali feliz vai gozar e descansar. Trabalhemos juntos, Ele convidou, nós prometimos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, esse a vida vai findar. O
Amém. Louvado seja Deus. Peço aos irmãos, né, que nesse momento vamos abrir nossas Bíblias, né, no Salmo 145, a leitura da Eclesiástica aqui. Salmo 145, versículo de 1 até ao 21. Eu vou ler, irmão, um versículo aqui, e cada irmão que puder ler um versículo aí, a todos, né? Ao invés de Jesus, tem uma participação na obra do Senhor. Amém. Eu não achava, né? Amém. Louvado seja Deus. Diz assim: a bondade, a grandeza e a providência de Deus, cante-me Davi. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Falar-se-á do poder dos teus feitos trementes e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em graça e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as tuas palavras e santo em todas as suas obras. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes darás o teu mantimento ao seu tempo. Abre-nos a tua mão e farta os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo do seu reino, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Amém. Louvado seja Deus. Nesse momento, os juniores estão com a oportunidade, e logo após, a união feminina, né?
301 do cantor cristão. Da família. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria. Gostaria que você dê a oportunidade, né, o irmão Gerson. Vem aí, irmão, correndo agora. Tem vontade do Senhor. Tem água viva? Fábio, hoje tem, né? Vai deixar água viva? Tá certo, valeu. Fazer irmãos com graça e paz do Senhor. Amém. Deixar um versículo aqui bastante
bastante conhecido por cada um de nós, se encontra em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa ou como um símbolo derretido. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Deixasse esses dois versículos e gostaria de estar louvando ao Senhor juntamente com os irmãos, o hino de Álvaro Tito, Alerta. A gente costuma dizer que é tempo de acordar, mas eu estava dando uma olhadinha ao título da Alerta, então temos isso. Já não se ama como Cristo ensinou, mas uns aos outros, novo mandamento dou. Só se vê e a missão, coisas que sempre estão no coração. Já não se
E vamos orar para encerrar a primeira parte. Eu peço aí que a irmã Delmira, serva do Senhor aí, glória a Deus, vai entregar essa primeira parte aí. Amém. Louvado seja Deus. A palavra está passada para o pastor João. Graças a paz a todos. Nós vamos abrir aí nossas Bíblias. Primeira carta de Pedro, no capítulo número 4. Vamos dar continuidade aí à nossa meditação da carta do apóstolo Pedro. E nós vamos ler o capítulo número 4. Dos versículos número 1 ao número 6. No capítulo 4, de 1 a 11. De 1 a 11. 4, de 1 a 11. E aí a cada irmão leia para poupar um pouco aí a minha voz. E assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados com o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque bate o tempo decorrido para ter executado a vontade de Deus, tendo andado com suas consciências, borracheiras, orgias, bebedices e detestadas idolatrias. E acha estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento e dissolução, blasfemando de nós. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, que todas as coisas estarosas, sejam portanto criteriosos e sóbrios à frente das vossas orações. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações. Cada
Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Hoje, com base nesse texto, nós vamos explorar aí um tema, vivendo para a glória de Deus. Então nós ouvimos aí muitas pessoas dizerem que vivem ou estão fazendo algo para a glória de Deus, mas na verdade fazem para a sua própria glória, para satisfazer aí o seu próprio ego. Pedro aqui vai nos apresentar em 4 passos aí muito simples como alguém pode viver para a glória de Deus. Então, o apóstolo Pedro ele vai escrever essa carta aí para fortalecer os irmãos, os cristãos que viviam em meio a muita perseguição, exortando aqueles irmãos a viver uma vida que glorificasse a Deus, mesmo vivendo em situações adversas. Então, o período em que esses irmãos viveram e em que foi escrito esta carta era um período muito difícil para ser crente, para ser servo de Cristo naqueles dias. A perseguição ela era implacável, as pessoas pagavam a fé com a sua vida. Então você quer servir a Jesus, você quer continuar servindo a Cristo, você vai ter que provar a sua fé, e muitas vezes a prova era a própria vida. Então muitos morreram queimados, outros foram chicoteados até a morte, outros foram colocados na prisão e apodreceram na cadeia, outros mortos ao fim da espada. Então, provar a fé, viver segundo a vontade de Deus, ou viver para a glória de Deus, naqueles dias eram períodos muito difíceis. Então, primeiramente, Pedro, aqui do versículo 1 ao 3, ele vai nos mostrar que vivendo para a vontade de Deus, e não para as paixões. Então ele vai nos mostrar aqui do versículo 1 ao 3 como nós podemos viver para a vontade de Deus, não para as paixões. O que infelizmente nos nossos dias, as pessoas, na sua maioria, aqueles que se declaram cristãos, eles vivem mais para as suas paixões, para os seus desejos, para os seus planos e projetos do que para Deus. E Pedro, ele diz que nós, para vivermos para a vontade de Deus, ou para demonstrar que nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus, precisamos mostrar que nós estamos vivendo assim, não para as nossas próprias paixões. E o versículo de 1 a 3, ele vai nos mostrar ali, diz o seguinte: olha aqui, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, e que nós devemos também nos armar, ou seja, armar também vós, com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já pecou do pecado, para que no tempo que ele fizesse na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado, na vida que fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguez, glutonaria, bebedices e a abominável idolatria. Então, quando Pedro chama a atenção para essa questão, quando nós vivemos para esses princípios aos quais ele descreve ali, nós não estamos vivendo para Deus, nós estamos vivendo aí para as paixões humanas. Ele descreve ali algumas das paixões carnais que habitam em nós e que nós desejamos muitas vezes ali fazer com que elas se cumpram em nossas vidas, e muitas vezes nós preferimos às vezes certas paixões mundanas, humanas, do que servir a Deus. Então, ele vai chamar a atenção desses irmãos que para viver e para fazer a vontade de Deus é preciso que todas essas paixões descritas aí por Pedro, elas sejam
para Deus. Nós estamos vivendo aí para as paixões humanas. E ele vai nos descrever aqui, né? Nos dar dois exemplos pelos quais nós devemos viver aí para Cristo. O primeiro exemplo é simplesmente nós imitarmos aí o sofrimento de Cristo. Ele dá como exemplo o sofrimento de Cristo, porque Cristo padeceu na carne. E lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, né, ele mostra ali que Cristo sofreu por amor e obediência à vontade de Deus. Né? Então, Filipenses está ali para descrever que Cristo, né, sofreu por amor e por obediência à vontade do Pai. Então, mesmo Cristo sendo Deus, ele abriu mão, né, dos seus atributos aí, tá? E para obedecer ao Pai, Paulo vai descrever ali que Jesus Cristo ele foi obediente a Deus de tal maneira, né, e essa obediência que ele teve a Deus levou a ser crucificado em uma cruz. Ele descreve ali, né, no capítulo 2, 5 a 8, de sorte que haja no mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então esse é o desejo que Paulo espera que aqueles que servem a Cristo tenham o mesmo sentimento, tá? De sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque sendo em forma de Deus, não teve por preocupação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, o exemplo que nós devemos seguir, né, é exatamente o exemplo de Cristo. Nós precisamos ser obedientes a Deus de tal maneira, ainda que essa obediência possa nos levar à morte. Então, era isto que Pedro estava requerendo dos irmãos da igreja de Curitiba. Tá? Então, hoje, é muito difícil encontrar crentes que estejam dispostos realmente a obedecer a Deus, a viver realmente para Deus. Tá? Então, hoje as pessoas, elas vivem para si, elas se preocupam com si mesmas, com a sua condição, com os seus planos, com os seus projetos, né, com as suas necessidades. Elas querem Deus, mas não para se humilhar, para obedecer a Deus. Elas querem Deus, buscam a Cristo para que Ele então possa resolver os seus problemas. Aqui, na igreja primitiva, é o contrário. Né? Os irmãos aceitaram Jesus e serviam a Cristo e eram orientados, né, pela igreja, pela liderança da igreja, nesse caso aqui, o apóstolo Pedro, de que a sua fé ela poderia, né, levar aquela pessoa a sofrer, a padecer, até mesmo perder a sua própria vida por causa da sua fé em Cristo. Hoje, o evangelho que se prega é diferente. O evangelho que se prega hoje é um evangelho onde as pessoas são convidadas a aceitar Jesus, né, para que na sua vida haja a isenção completa de problemas, onde essa pessoa que agora aceita Jesus terá todos os seus problemas na sua vida solucionados. O evangelho não é isso. Quem está, eu vou aqui repetir mais uma vez uma frase de um teólogo e escritor que até fez, né, ainda alguns filmes, né? C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: se você está procurando uma religião de conforto ou confortável, o Evangelho não é lugar para você. E o Evangelho não é lugar para ninguém ficar confortável. Tá? Nós vivemos em um país no qual nós temos a liberdade para cultuar a Deus. Nós não somos incomodados. Se nós quisermos passar aqui à noite na igreja, orando, louvando e pregando a palavra, ninguém vai chegar e vai ter incomodado. Ninguém vai chegar na porta, fecha o negócio aí, ligação vai embora para o tempo, não vai chegar aí. Porque o país nos dá essa liberdade. Mas para os irmãos que Pedro escreve esta carta, parece que não. Então Pedro aí chama eles a esta atenção. E Paulo diz que nós temos que seguir o mesmo exemplo de sofrimento que Cristo sofreu.
precisamos ser obedientes a Deus de tal maneira. Se por um acaso acontecesse uma revolução religiosa no Brasil, né, o que eu duvido muito, onde a religião fosse considerada aí proibida, não se pode mais adorar a Deus no Brasil, não se pode mais pregar o Evangelho, como é em alguns países árabes, que fazem parte aí do islamismo, as pessoas que são adeptos do islamismo, o Evangelho não pode ali ser pregado. Então, e a gente quiser continuar servindo a Cristo, então nós temos agora que, por meio da nossa fé, em obediência a Cristo, continuar servindo, sabendo que a nossa vida estaria em risco. Tá? Então, Cristo sabia que a sua descida, a sua encarnação, a sua missão em pregar o Evangelho, sabia que o seu final seria na cruz. E ainda assim, ele veio, nasceu da forma de homem, continuou pregando o Evangelho, e mesmo sabendo que o seu fim seria a cruz, morto de maneira completamente cruel, ele ainda assim continuou. Tá? Continuou pregando o Evangelho. Esses mesmos irmãos a qual Pedro escreveu sabiam também que a vida deles estava em risco, que eles aceitaram Jesus, mas que eles não teriam conforto, que eles não teriam paz, que eles não teriam sossego, não teriam descanso. As pessoas que descobrissem que eles estavam ali servindo a Cristo, se declarando servo de Cristo, poderia levá-los ali à morte. E o segundo exemplo que ele nos dá, no versículo número 3 do capítulo 4, é que nós precisamos deixar o pecado para trás. Então Pedro menciona ali, no versículo 3, as práticas que caracterizam uma vida sem Deus. E ali, naquelas práticas, nós vemos ali, capítulo 4, versículo 3, nós vemos ali algumas práticas que ele descreve. Então, as pessoas que vivem da maneira como Pedro está descrevendo ali, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguez, glutonaria, bebedice e abominável idolatria, são características de pessoas que têm uma vida sem Deus. Então, as pessoas se embriagam, elas se corrompem moral e espiritualmente, elas vivem em contendas, elas praticam uma idolatria. Então, essas pessoas, essas práticas, são práticas que caracterizam uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que vive no mundo sem Deus. Então, ele diz que nós precisamos deixar para trás o pecado. Agora que nós queremos viver para fazer a vontade de Deus, essas práticas não podem mais fazer parte da nossa vida. Nós não podemos mais viver como vivem as pessoas a qual Pedro descreve ali, como elas viviam. Então nós não podemos mais. Aceitamos a Jesus, somos nova criatura, por meio de Cristo Jesus. Então precisamos abandonar essas práticas. Então ele descreve que as dissoluções, as concupiscências, as bebedices, orgias, idolatria, todas essas coisas não podem mais fazer parte da vida daquele que proclama o Evangelho de Cristo, que se declara servo do Senhor. A conversão também, ela é uma marca, uma ruptura com um estilo de vida de pessoas que vivem sem Deus. Então, quando nós nos convertemos, nós rompemos completamente com tudo aquilo, com aquele estilo de vida que é um estilo de vida que não agrada a Deus. Então, é impossível que alguém que aceite Jesus possa continuar bebendo. É impossível que alguém que aceita Jesus pode continuar na idolatria, pode continuar vivendo uma vida de orgia, uma vida de concupiscência exacerbada, a carnalidade humana. Isso é incompatível com alguém que aceitou Jesus como Salvador. Então, pessoas que dizem eu sou crente e que continuam vivendo nessas práticas, essa pessoa ela nunca aceitou Jesus, ela precisa realmente ainda se converter. E do versículo 4 aí, ao versículo número 6, nós vemos aí o segundo conselho do apóstolo Pedro, ele dizendo que sempre que nós precisamos ser diferente
mesmo em meio à rejeição do mundo. Nós, como crentes, fiéis, o crente que é fiel, ele vai sempre sofrer a rejeição do mundo. As pessoas, elas irão rejeitar aqueles que vivem de maneira fiel a Deus. Tá? Então, eles, no versículo de número 4, estranham que não correis com eles no mesmo desresfriamento de dissolução, blasfemando de vós. Então, no versículo 4, acha estranho não concorrer com eles no mesmo desresfriamento de dissolução, blasfemando de vós. Então, as pessoas acham estranho para aqueles que se convertem a Jesus, não viver o mesmo estilo de vida que eles vivem. Então, quando alguém olha para a igreja, quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizer assim: eu não vou ser crente porque crente não pode beber, crente não pode ir para festa, crente pode fazer tudo. Nós podemos fazer tudo, o que os ímpios aí no mundo fazem. Só que nós não fazemos porque nós temos consciência de que aquilo que essas pessoas hoje praticam, alguns de nós, também em algum tempo, em algum momento da nossa vida praticamos, nós sabemos que é errado. E que essas coisas que eles praticam, e que nós também praticamos, as pessoas que continuarem vivendo assim, elas não vão viver uma eternidade ao lado de Cristo. Então, nós não somos proibidos. Nós só agora temos uma nova mentalidade, nós temos uma nova consciência, nós somos nova criatura e é por isso que nós não fazemos. Mas a Bíblia não nos impede de fazer, mas nós não fazemos porque nós sabemos que isso não vai trazer nenhum benefício espiritual ou moral para a nossa vida. E o apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Coríntios que tudo me é lícito. Tudo é lícito, mas agora, porém, nem tudo me convém. É lícito, não é lícito, aí não é liberado, por exemplo, a bebida, o álcool, as festas banais do mundo, é liberado, está liberado porque as pessoas fazem aí a qualquer hora do dia, não tem nenhum problema, não tem nada que eles querem fazer. Porém, para nós como cristãos viver, participar de algo assim, não convém para nós, então nós não participamos, mas não é porque nós somos proibidos de fazer. Então, Pedro diz que as pessoas agora estranham o nosso comportamento, porque nós não corremos com eles no mesmo desresfriamento de dissolução, e aí começam a blasfemar de nós por causa do nosso comportamento. Então, é por isso que nós precisamos ser diferentes no mundo, mesmo em meio à rejeição que nós sofremos. Nós somos rejeitados muitas vezes, sofremos certa rejeição, mas nós devemos continuar sendo diferentes das pessoas do mundo. Não podemos ser iguais a eles, não podemos andar, fazer e viver da mesma maneira que eles. Nós agora somos pessoas completamente diferentes. E aí, ele também, nós precisamos aí aceitar, ser diferente, aceitar a rejeição aí do mundo, mesmo com o estranhamento do mundo, com a nossa nova conduta. As pessoas estranhando agora porque nós não andamos mais em certos locais, porque nós não, aqueles que bebiam já não mais bebem, os que fumavam já não mais fumam, não falamos palavras aí de baixo calão, não fazemos brincadeiras indecentes, não pronunciamos palavras de maldição com quem quer que seja, não desejamos o mal de ninguém, ainda que em alguns momentos essas pessoas tentem nos prejudicar, porque agora nós temos uma nova conduta. E aí, 2 Coríntios capítulo 5, verso número 17, o apóstolo Paulo, novamente escrevendo aos Coríntios, ele vai nos dizer que nós agora somos assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As
já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós agora somos uma nova criatura, nós agora temos e vivemos uma nova conduta, uma nova vida, e é por esse motivo que nós não podemos mais viver da maneira como as pessoas ímpias, sem Deus, vivem. Né? Então vamos rejeitar, em algum momento vamos até ser desconvidados de algumas programações, as pessoas não vão muitas vezes nos querer ali no meio delas, porque agora a nossa vida é completamente diferente. Tá? Nós, no versículo de número 7 ao 9, tá? Pedro vai nos mostrar que nós precisamos viver com um propósito, porque nós estamos vivendo os tempos finais. Tá? Olha que Pedro escreveu esta carta aproximadamente há 2000 anos. Ele já falava naqueles dias para aqueles irmãos que o momento em que eles estavam vivendo, ele já considerava como momentos finais. 2000 anos aproximadamente se passou, dessa escrita até agora. E nós continuamos dizendo que nós estamos vivendo os momentos finais. Então nós temos que viver com um propósito. E qual é o nosso propósito em viver de uma maneira diferente da que vive os ímpios? É que quando Cristo volte, Ele nos encontre da maneira como Ele deseja, que nós estejamos, para que nós possamos então ir para a glória com Ele. Então, o nosso propósito em viver de maneira diferente, mesmo sendo rejeitado pelo mundo, porque nós temos a esperança, a expectativa de que Cristo vem nos buscar. Assim, olha, ora, versículo 7, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, olha que Pedro está dizendo para esses irmãos há 12 mil anos atrás que o tempo do fim já estava próximo e que esses irmãos deveriam ser sóbrios, deviam vigiar em oração. Tá? E aí, a sobriedade da qual o apóstolo Pedro ele descreve aqui, é viver com sobriedade, é ter uma mente clara e focada no propósito de Deus. Então, nós estamos no mundo, nós desfrutamos de tudo aquilo que o mundo nos oferece, que é lícito a nós como crentes em Cristo desfrutar, porém nós não podemos deixar que o nosso coração se apegue a essas coisas. Nós vivemos, e nós somos como aqueles soldados de Jefté, quando Deus chama o povo de Israel para combater os seus inimigos. Então, 300 daqueles homens, eles beberam água em pé, jogando a água na sua boca. Eles estavam ali preparados, porque a qualquer momento os inimigos poderiam atacá-los. Os outros que não estavam focados no propósito, eles simplesmente se lançaram na terra e beberam, baixaram para beber água. E foi tanto ligeiro que Deus disse: olha, a Jefté, separa só esses 300, os outros vai toda embora, que não servem para a batalha. Então nós estamos vigilantes, precisamos estar vigilantes em oração, viver uma vida com sobriedade, ou seja, com a nossa mente clara e focada no propósito. Nosso propósito aqui não é viver uma vida apenas focada naquilo que é material e que é terreno. Nós estamos aqui, nós trabalhamos, nós procuramos entreter a nossa vida com algumas programações que nós mesmos fazemos. Nós comemos, bebemos, vestimos, compramos, vendemos, estamos aqui. Mas a nossa mente ela continua ligada com Cristo lá na glória. O nosso pensamento tem que estar voltado sempre para cima. Estamos aqui, mas estamos aguardando a qualquer momento Deus voltar. Então nós temos que ver assim. Nós não vamos deixar de construir, de projetar o nosso futuro, de programar a nossa vida, dizer assim, não fazendo porque Jesus falou, não, mas a gente continuar vivendo. Mas o nosso pensamento está sempre lá na glória, em que Cristo volta a qualquer momento e nós vamos partir. Nós não vamos relaxar
Jesus disse, de repente veio uma voz do céu e disse, louco, esta noite tu pedirão a tua alma. O que é que você tem preparado? Para quem será? Então, nosso foco é viver, né, de acordo ou focado no propósito de Deus. Tá? Então, o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, ele nos diz como ele, por exemplo, viver uma vida focada, uma mente completamente focada no propósito, né, de Deus. A gente fala, portanto, vede prudentemente como andares, não como nécios, ou seja, nécio ou louco, né? Mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então nós temos que saber viver aqui neste mundo. Nós não podemos abrir a guarda, relaxar, achar que Cristo não vai voltar agora, que Cristo não vem, né, até que os meus dias se findem. Então eu vou continuar vivendo do jeito que eu quiser. Aí podemos ser pegos de surpresa, tá? Podemos ser pegos aí com as calças na mão. Jesus vem, vai embora com a sua igreja e nós ficamos. Então nós precisamos continuar com a nossa mente focada no propósito, que é aguardando. O que nós estamos fazendo aqui é aguardando a volta iminente de Cristo para nos dar igreja. Então nós estamos esperando, a nossa esperança está, né, nessa promessa. Tá? E ele diz também que nós vivendo aqui, nós precisamos viver aí amando uns aos outros, tá? Amando aí uns aos outros. Então, o amor, né, ele diz que o amor cobre aí uma multidão de pecados. E Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 34 ao versículo 35, Jesus fala que a marca, né, que descreve a nós como sendo seus discípulos, os seus servos, é o amor que deve existir entre nós. Então, os relacionamentos saudáveis vão sempre refletir a presença de Deus em nossa vida. Então, João, capítulo de número 13, versículo 34 a 35, Jesus diz que um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor que deve permear as nossas vidas, ela é uma marca que vai testemunhar que nós somos realmente discípulos de Cristo. Então, quando não existe amor, né, entre nós, quando o desentendimento, né, a dissensão, a divisão domina as nossas vidas. Então, esta é uma prova de que o amor de Deus em Cristo não está em nós. Jesus disse que todos irão nos conhecer, ou todos conhecerão que sois os discípulos dele, se nós nos amarmos a ele uns aos outros. Então, Pedro disse aí que o amor, né, ela é uma marca que vai refletir a presença de Deus aí em nossa vida. E João, né, já havia escrito ali que Jesus também havia ensinado a respeito da comunhão que deve haver entre nós. E ele também ainda, continuando aí até o versículo 9, ele diz que nós precisamos praticar aí a hospitalidade. Né? A hospitalidade, ela é um reflexo, né, de um coração generoso, tá? De um coração que realmente teme e ama a Deus. Então, nós precisamos ser hospitaleiros, né, uns com os outros. Precisamos praticar aí a hospitalidade, não apenas entre nós, mas também para aqueles que ainda não se converteram, que não aceitaram a Jesus como Salvador, né? Não aceitaram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Então, lá no versículo 9 e 8 da primeira carta de Pedro, capítulo 4, 9 e 8, 9, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, e ainda sem murmuração. Nós não podemos, não devemos murmurar, né,
da nossa condição. E nós muitas vezes murmuramos. Tá? Muitos de nós não conseguem passar nenhuma prova, por menor que ela seja, sem murmurar. Tá? E nós achamos que Deus tem a obrigação de suprir todas as nossas necessidades. Então, antes que comece a faltar qualquer coisa na nossa vida, Deus tem a obrigação de suprir. Não pode deixar que falte. Né? E aí, quando alguma coisa não vai bem na nossa vida, nós começamos a murmurar. E aí Pedro diz que nós não podemos murmurar, que nós devemos viver uma vida sem murmuração. Tá? Lembrando mais uma vez, né, Jesus não prometeu que a nossa vida seria fácil, que a nossa vida seria mil maravilhas. Né? Ele disse que nós passaríamos por aflições. O que nós deveríamos ter era fé. Nós precisávamos ter fé porque Ele também passou por aflições neste mundo. Então, nós precisamos viver aí a hospitalidade, que é um reflexo de alguém que tem um coração generoso, de uma pessoa que é completamente generosa. E o apóstolo Paulo também escreve a respeito disso lá na sua carta a Romanos, no capítulo 12 e no versículo 13. Paulo chama a atenção também na questão da hospitalidade e do ser generoso, comunicar com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. Então, nós, além de ser hospitaleiros, precisamos comunicar as nossas necessidades para os santos, ou seja, ou ajudar ou pedir ajuda para aqueles que são crentes em Cristo como nós. Tá? Então nós precisamos fazer isso. E 4 aqui, no versículo 10 e versículo 11, tá? Pedro vai nos dar outra orientação de como viver para a glória de Deus, de como viver para glorificar a Deus. Versículo 10 e 11, ele diz aí que nós precisamos usar os dons para servir e glorificar a Deus. Né? Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos ou dispenseiros, a palavra dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Então, os dons que nós recebemos de Deus, sejam eles dons para administrar, que são, existem muitos dons, administrar, servir, consolar, mas esses você não vê muitos irmãos nas igrejas querendo esse tipo de dom. As pessoas gostam muito dos dons ali, que eles entendem que são mais espirituais. Não existe um dom mais espiritual que o outro. A profecia não é mais espiritual do que aquele que prega, que ensina. O ensino não é maior do que aquele que administra. Aquele que administra não é maior do que aquele que consola. E o que consola é maior do que aquele que serve. Os dons, todos eles são úteis e foram disponibilizados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja de Cristo. Mas as pessoas gostam de dons que possam lhe trazer algum tipo de reconhecimento. Ela quer se destacar entre os demais irmãos. Então, são poucos falados. Pedro descreve aí esses dons, mas as pessoas não dão muita importância para esses dons, até porque alguns ignorantes dizem que eles não são nem dons espirituais, que para eles não são nem dons. Eles só consideram dons daqueles que são dons de língua, dons de profecia, dons de interpretação de línguas, os mais que essas pessoas mais gostam de dizer que tem. Então, Pedro ele vai dizer aí que os dons espirituais eles são para a edificação do corpo.
né? E cada um de nós recebemos um dom. Não tem um crente alguém, não tem uma pessoa só que tenha aceitado Jesus como Salvador, que não tenha recebido um dom. Todos nós temos recebido um dom, tá? Para servir, porque nós fazemos parte do corpo, tá? Nós fazemos parte do corpo. O que nós devemos fazer é descobrir, procurar identificar qual dom nós temos. Qual foi o dom que o Espírito Santo, né, me outorgou? Qual foi o dom que o Espírito Santo deu a mim? Porque o Espírito Santo não vai deixar um membro do corpo, no meio do corpo, sem função. Entende? Então todos nós temos uma função do corpo, que é a igreja. E nós, todos nós recebemos um dom para poder administrar a igreja. Muitas pessoas não exercem o seu dom porque não se preocupam em buscar, saber qual é o dom que ela tem. Tá bom? Mas todos nós temos, e eles foram dados à igreja, ao corpo da igreja, para poder então edificar esse corpo. Então o dom serve para a edificação do corpo. Então cada cristão recebeu dons específicos aí para servir. E aí nós temos uma referência interessante lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4 ao 7. Paulo mesmo vai descrever ali que cada um de nós temos. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então nós recebemos, porque pode ser que há diversidade, ou seja, há diversos tipos de dons que a igreja recebeu. Há diversidade aí de ministérios. E também cada uma das manifestações do Espírito Santo é dada para cada um, para aquilo que for útil. Então, o que nós precisamos saber é qual o dom que o Espírito Santo nos deu e como nós podemos exercer aquele dom no meio da igreja. Como eu posso edificar o corpo de Cristo por meio do dom que eu recebi. Então, nós precisamos descobrir qual é o nosso dom. E aí, então, exercer o nosso dom. Porque na igreja há espaço para que todas as pessoas exerçam o seu dom. E todo mundo recebeu o dom do Espírito Santo. Porque nós somos parte do mesmo corpo e nós não estamos no corpo para vivermos uma vida sem função no corpo de Cristo Jesus. Nós precisamos saber como usar o que nós recebemos. E nós somos aí mordomos da graça de Deus, chamados aí a usar com responsabilidade. Então, o dom que nós recebemos não é para que eu use esse dom para me aparecer, para me sobressair sobre os meus irmãos. O dom é para o corpo, para usar em prol do crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja, da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Hoje pela manhã nós falamos a respeito exatamente disso. Irmãos, muitos irmãos aí que têm uma voz às vezes muito bonita, mas que ele não gosta de cantar em grupo. Ele quer sempre cantar sozinho, levar a sua carreira solo na igreja, porque ele gosta de se aparecer. Então, os irmãos que não têm uma voz muito boa, ao lado dele, vai tirar todo o brilho dele com a sua bela voz, cantando aí uma bela canção. Então, ele não quer cantar em grupo, então ele gosta de cantar sozinho. Então, essas pessoas, elas recebem o eterno dom, mas elas querem usar o dom para poder se promover pessoalmente. E isso não é edificar o corpo, Isso não é trabalhar o seu dom em prol do corpo da igreja de Cristo. Então, aí ele diz que os dons são para a edificação do corpo, e nós temos aí a responsabilidade, porque nós somos mordomos do dom, o dom é nosso, nós recebemos para também administrá-lo. E ele diz que quando esse dom for no falar, ele diz aqui que se o dom for no falar ou no servir, nós precisamos fazer isso com excelência. Então, quem prega deve fazê-lo com fidelidade à palavra de Deus. Então, aquele que tem a responsabilidade de
precisa pregar a palavra de Deus fielmente, não para agradar a quem quer que seja, mas simplesmente para expor, ali, fazer a exposição bíblica e fiel da palavra de Deus. Ele diz também que aquele que serve deve fazer com a força que Deus provê. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e versículo 24, Paulo também traz aí uma orientação a respeito dessa questão daquele que serve diretamente. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serviu. Então, quando nós fazemos, devemos fazer de todo o nosso coração, sem murmuração, sem reclamação, porque nós estamos fazendo para Cristo. Ainda que nós não tenhamos uma simpatia com aquela pessoa para quem nós estamos ali, juntos servindo. Isso acontece muito nas igrejas, não temos uma simpatia, nós temos que ter entendimento. Nós estamos fazendo para ele, vamos até não simpatizar com ele, mas não é para ele que eu estou fazendo para Cristo. É isso que Paulo está dizendo, porque esse mesmo problema que você na igreja de Colossos, alguns irmãos se chateavam com outros na igreja, tinha certos problemas, e aí talvez se recusaram a fazer certas coisas na igreja. Aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que você faça sabendo que você está fazendo para Cristo, não é para os homens, que deve fazer isso sem murmurar, de coração alegre, sem murmuração. E outro conselho que nós podemos obter desse versículo aí de 7, de 9 a 11, 10 e 11, é que tudo que nós formos fazer tem que ser feito para a glória de Deus, E também o apóstolo Paulo, mais uma vez, lá no 1 Coríntios capítulo 10, no versículo de número 31, Paulo vai nos dizer que tudo que nós fizermos tem que ser feito para a glória de Deus. E olha só o que é que Paulo diz, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Até comer ou beber, nós fazemos isso, alimentando o nosso corpo, saciando a nossa fome e a nossa sede, mas até isso o apóstolo Paulo, são coisas cotidianas da nossa vida. Paulo diz que tem que ser feito para a glória de Deus. Comer e beber, coisas simples da nossa vida. Paulo diz, até isso que você faz normalmente, diariamente, é uma necessidade do nosso corpo. Comer e beber 2 ou 3 vezes por dia. Temos que comer 2, 3 vezes por dia, outros comem mais, outros comem menos. Ele diz que até isso tem que ser feito para a glória de Deus. Quer comais ou quer bebais ou fazer qualquer outra coisa, tem que ser feito para que o nome de Deus seja glorificado. Está vendo como é importante, como é viver para Deus? Viver para Deus é saber que tudo que nós fazemos, nós fazemos para que o nome de Deus seja engrandecido. Então, quando eu faço, e procuro ter ali o reconhecimento, quando eu me coloco ali como evidência, eu não estou fazendo nada para a glória de Deus. Tudo que eu fiz ali, fiz para mim. Eu fiz para me aparecer, para me promover. Não fiz nada para Deus. Então, Pedro chama a atenção de que viver para Deus é fazer tudo em nossa vida com o propósito de que Deus, a pessoa de Deus, em Cristo Jesus, seja glorificado, e não eu estou fazendo. Então, isto é viver realmente para a glória de Deus. É fazer com que Deus seja a única pessoa a ser reconhecida. Nós temos que nos colocar por trás. Lembra do que João disse para os seus discípulos quando eles foram conversar com ele a respeito de Jesus? Porque João começou pregando o Evangelho da salvação, do arrependimento. E todos tinham João como um grande profeta, e realmente ele é um grande profeta. Depois aparece Jesus.
vai até João e dizer a você que você me batizar. João batiza a Jesus. De repente, Jesus começa a ser o ministério público, né, de pregação do Evangelho. E aí, o discípulo de João diz assim: Senhor, o mestre, aquele que o Senhor batizou, lembra? Ele está arrastando multidões, muito maior do que o Senhor. O que é que João disse? Meu filho, vou aqui parafrasear o texto, não está escrito não. Meu filho, deixe de besteira. É necessário, é importante que ele cresça e ele diminua, né? Por que ele disse isso? Porque ele disse que Jesus, o que Jesus havia recebido, ele não recebeu. Então era necessário que ele cresça. Ele vai continuar crescendo. É o nome dele que vai crescer, né? Que vai se espalhar por toda a terra. Então eu vou diminuir cada vez mais. Ele vai crescer, eu vou diminuindo até o ponto de desaparecer completamente. Foi isso que João disse, né? O discípulo de João só com inveja, porque João era o grande profeta, né? Era a grande voz que pregava o evangelho naqueles dias. Então todo mundo conhecia João como um grande profeta, uma grande voz. De repente chega Jesus, ele batiza Jesus, Jesus se torna maior, né, do que João, porque ele já era maior. E a missão de Jesus era maior do que a de João Batista. Tá? E Jesus, depois que estava prestes também a ser crucificado, a ser morto, preso, morto, ele disse que vocês farão obras maiores do que eu. Jesus depois ele foi embora e vocês vão ficar. E vocês irão fazer algo muito maior do que a minha. Entendeu? Né? Então, tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para que Deus seja glorificado. Então, quando eu faço, né, e eu começo a aparecer demais, então Deus ele não vai aparecer. Tá? Então, aí Deus não vai aparecer. Eu não estou fazendo para a glória de Deus. Então, aí existem muitos eventos. Teve um evento agora, semana passada. Alguma coisa das mulheres aí, cristãs do Brasil. Não é da cristã do Brasil, não. Cristão do Brasil. Aí umas mulheres poderosas das grandes igrejas neopentecostais do nosso país. Mas fizeram uma pompa danada, a entrada era R$2.000 para que quisesse lá entrar para participar dessa programa. E essas mulheres chegaram com uma pompa. Onde é que eles apareceram? Em lugar nenhum. Elas, né? A mídia estava toda em cima delas, elas pagaram a mídia para divulgar aquele evento que ia ser realizado. E foi uma ideia realizada porque é feito para Jesus. Jesus mesmo não. Jesus é que nem apareceu. Né? Então, foi feito para a glória de Deus? Nunca para a glória de Deus. Para a glória de Deus é quando Deus ele é glorificado. É quando Deus ele aparece, né? E nós ficamos escondidinhos atrás do lado. Aí foi para a glória de Deus. Mas quando você faz, você se aparece, né? Como o Bambam, não foi. Então, viver para a glória de Deus é viver da maneira como o apóstolo Pedro descreve aqui no capítulo 4. Né? Então, vivendo para a glória de Deus é Deus sendo realmente glorificado. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê força e fé para que nós possamos continuar a nossa jornada. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Hoje é o último domingo do mês de dezembro de 2024. Terça-feira nós estaremos aqui no culto de encerramento, né, no dia 31 de dezembro, nos preparando para o próximo ano, se Jesus não voltar. Se Jesus voltar no dia 31 de dezembro, esperamos que todos nós estejamos preparados para subir. Aqueles que não estiverem, lamento, viu? Lamento muito. Então nós precisamos tomar, né, cuidado da nossa vida, para que quando Cristo voltar, ele realmente fique pronto fazendo aquilo que ele deseja que nós estivéssemos fazendo. Tá bom? Soberano Deus, Pai que está no céu, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse momento que nós passamos aqui na tua presença, onde nós entoamos alguns cânticos em teu nome, para a tua honra e para a tua glória, onde nós também meditamos a tua palavra e te agradecemos a Deus pelo esclarecimento que teu Santo Espírito nos
nos trouxeste a respeito desse texto de como viver para a glória de Deus. Porque muitas vezes nós fazemos algumas coisas achando que estamos fazendo para o Senhor, e muitas vezes estamos fazendo para promover a nossa própria vida. E quando nós fazemos isso, nós não estamos fazendo para o Senhor. Quando nós queremos aparecer, nós estamos fazendo para nós, não para o Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. E se em algum momento nós fizemos algo dessa maneira, que eu creio que nós fizemos sim, nós pedimos perdão. E pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito Ele nos oriente todas as vezes que nós vamos fazer algo para o Senhor, que seja realmente para o Senhor e não para nós. Pai Santo querido, os nossos irmãos Pai, na Tua Santa Presença, limpa os nossos corações de todo pecado, de toda maldade, de todo ódio, de todo rancor, e nos dá a Tua paz em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive para todos sempre.